E o BC faz o óbvio. Abre uma investigação interna. E vocês são testemunhas de que eu tenho dito aqui e tenho feito a seguinte pergunta. Qual é a garantia que a gente tem de que não está acontecendo lambança agora? Se as regras são as mesmas, Valio Bene. Pois é. Ei, a regra não é a mesma? Uhum. É. Para fundo, para banco, para tudo. Será que não tem que mudar alguma coisa? O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista ao portal Metrópolis, tem alguns trechos sobre os quais a gente precisa refletir bem, como país, inclusive. Que dizem respeito, inclusive, à autonomia do Banco Central. Olha lá, e ninguém vai me processar. Não estou falando mal do Banco Central, tá, gente? Diz respeito à autonomia do Banco Central. É claro que tem que ter investigação interna. Ou o caso se fez em um dia. Não foi, né? Do que é que eu estou falando? Vai. O Banco Central abriu uma investigação interna para entender se houve alguma falha da autoridade monetária no caso do Banco Master, liquidado pela autarquia no fim do ano passado. A sindicância ocorre em sigilo e foi iniciada a partir de uma decisão do presidente Gabriel Galípolo, tomada ainda em 2025. Com a investigação, os comandantes do Departamento de Supervisão Bancária, Belini Santana e Paulo Sérgio de Souza, entregaram os cargos. No entanto, até o momento não há acusações contra eles. O primeiro a deixar o posto foi Souza, ex-diretor de fiscalização do BC. Ele foi o responsável por autorizar a compra do Banco Master por Daniel Vorcaro, Banco Máxima, perdão, por Daniel Vorcaro, originando justamente o Banco Master. O segundo foi Belini, que assinou diversos ofícios e despachos da autoridade monetária relativos ao Master. Os documentos foram enviados ao Ministério Público Federal relativos ao caso. Um desses documentos foi citado pela defesa de Vorcaro perante a Justiça. Então vamos lá. Tinha gente, suponho, acompanhando isso tudo, né? Desde sempre. O Banco Central é um ente autônomo. O executivo, em tese, não se mete lá. Quem pode se meter? A demissão de diretor de Banco Central, aí de diretor indicado por presidente da República, aprovado pelo Senado. E o Banco Central tem autonomia. Quanto tempo demorou, então, para que esse caso se avolumasse? Se o Banco Master operava fora das regras, e se diz 40 bilhões de rombo, por que não pararam com 2, com 3, com 4, com 5? Eu não estou dizendo que houve dolo, mas quando menos, parece que tem coisa frouxa por ali. Não? E aí, uma entrevista do Haddad, uma excelente entrevista para o portal Metrópolis, faz com que a gente também se faça alguns questionamentos necessários como país. Sem prejuízo de que as pessoas que agiram de forma dolosa arquem com isso. Porque não é possível. O Vorcaro seduzia todo mundo que nem uma cobra dessas que ficam dançando. Ou sei lá, a cobra é seduzida não é pela música, a gente sabe, mas enfim. Como é que é? Então tem investigação necessária. Agora, a entrevista do Haddad a respeito também dá o que pensar. Haddad, com quem, aliás, eu já disse, eu concordo quando ele fala que o Banco Central tem que aumentar o que ele chamou de o perímetro da sua atuação em relação aos fundos. Mas ele saiu em defesa do Galípolo nessa entrevista.
O ministro afirmou que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, herdou o caso Master da gestão anterior. Vamos acompanhar. Quando o Gabriel Galípolo assume a presidência do Banco Central, ele já tem plena consciência do tamanho do abacaxi que ele herdou do seu antecessor. Então, instauraram-se os processos necessários para dar solidez para as decisões que o BC precisava tomar. Para só um pouquinho aí, PH. Quando ele herdou a presidência do BC, ele já tinha noção do problema. Durante algum tempo, ele foi diretor do BC sem ser presidente. A lógica indica que esse presidente fez o que, eventualmente, o outro não fez ou não quis fazer. É claro que ele está falando do Campos Neto. É lógica isso, né? É elementar. Então, um presidente do BC sabia e não agiu. O outro assume, sabendo, decidiu agir. Vamos seguir. Para tomar. Aí, o Ministério Público e a Polícia Federal estão informados desde sempre dessa história, desde do começo da gestão do Gabriel Galípolo. A gestão Gabriel Galípolo não demorou a atuar. Eu sei porque eu acompanhei de perto, né? Quando ele herdou o problema, eu tomei conhecimento nas primeiras semanas da gestão do Gabriel da gravidade da situação e o Gabriel tomou todas as providências necessárias com o envolvimento, inclusive do Ministério Público e da Polícia, quando a questão transcendia, né, uma operação bancária legítima. Então vamos lá. Um banco central autônomo, tinha um presidente, não agiu pela fala, veio um outro presidente que foi diretor com aquele presidente ao mesmo tempo, mas se entende ele não tinha como atuar. Então, mas aí sim, Ministério Público, Polícia Federal e o próprio Haddad diz, eu, mesmo o Banco Central sendo autônomo, como ministro da Fazenda, acompanhei tudo. Ótimo, está dizendo do Galípolo, presidente do Banco Central, tomando as devidas providências. Mas eu pergunto, uma pergunta óbvia de resposta óbvia. Nós temos um ente autônomo poderoso como é o Banco Central, Voglio bene, Arthur, que depende da vontade de um cara só para fazer investigação dessa envergadura? Ou para tomar as providências? Será que então as regras não são frouxas? Será que essa autonomia não tem que ser revista? Ah, Reinaldo, quero o fim da autonomia do Banco Central. Não, não quero. Até porque eu nem discuto a autonomia do Banco Central, até porque a autonomia sempre se é autônoma em relação a alguma coisa. É autonomia em relação a quê? Eu acho, por exemplo, que quando o Banco Central decide taxa de juro, é autônomo em relação a quem? Eu começo pela pergunta, dá para contrariar certas expectativas firmadas? A resposta, não. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é se podemos ter um Banco Central autônomo, assim, e que nessa fala depende de um cara. Não, eu não estou dizendo que não é assim. Eu estou partindo do princípio de que é assim, como o ministro diz, e de que isso pode ser muito problemático. Tá claro o que eu falei? Tá, né? É muito sério isso. Sobra aqui a sugestão de que o Campos Neto pode não ter sido diligente bastante. Me parece que, pela lógica elementar, sobra, não estou atribuindo essa intenção ao ministro. Eu não atribuo intenção a ninguém se ela não é explícita. Né? Intenção, não. Agora, pela lógica da conversa, se o Galípolo assume e age, e diz, opa, herdei uma batata quente,
Herdei um abacaxi, o abacaxi já estava lá. Mas ficou dependendo do Galípolo agir. Então, vamos lá, tem uma investigação interna porque não se percebeu a tempo. Ficou dependendo de um cara para agir. Essa autonomia, quando eu digo que essa autonomia tem que ser revista, não é para botar fim à autonomia. Os termos dessa autonomia acho que precisam ser pensados. Não? E aí o Haddad falou sobre a reunião que Lula teve com o Vorcaro, que era dono do Banco Master. Pode botar o vídeo aí, vai lá. O rumor existia desde 2024. Olha, tem problema. Mas você não tinha indício de crime, você não tinha indício de fraude. Parecia um negócio mal feito. Um negócio para um pouquinho, Arthur. Pedro. Rumor. De quem? Como o Banco Central não lida com rumor, não pode. Então era uma operação que estava sendo feita, supõe-se que ilegal, mas sem que o Banco Central tivesse instrumento para interferir, para impedir a ilegalidade. Eu não estou contestando o ministro, eu estou concordando com ele. Mas eu estou dirigindo a questão para o Banco Central. Acho que precisa rever as regras. Não as da autonomia. As da operação de investigação, critério, controle. Porque, insisto, aí vale a mesma coisa para os fundos. E se estiver acontecendo agora de novo? Com esses mesmos instrumentos? Vamos seguir. Um negócio que não ia dar certo. Isso, e aí o cara falava, não, estão com ciúme de mim, porque eu estou crescendo, eu vou desafiar o sistema bancário, o Itaú que se cuide, o Nubank que se cuide. Era isso que você ouvia. O senhor não alertou o presidente naquela época para evitar que ele recebesse aí o Vorcaro? Eu nem sabia que ele ia receber. Eu não conheço essa pessoa. O senhor nunca teve com ele, né? Isso é verdade. Não, até outro dia eu não saberia se ele estava no ambiente ou não, porque eu não tinha visto sequer foto dele, entendeu? Eu não conheço essa pessoa. Nem ele, nem ninguém da família dele, nem primo, nem nada. Com a orientação do presidente da República, que nos diz sempre, faça o trabalho de vocês. Quando ele está diante de uma informação, faz o trabalho de vocês. Que, aliás, foi o que ele disse na reunião com o Vorcaro, segundo todas as testemunhas. Olha, decisão sobre você é do Banco Central, é técnica. Decisão técnica vai ser tomada, se bem, se mal. E é a orientação que eu recebo em todo caso grave que eu tenho conhecimento e que eu me sinto na obrigação, pela repercussão, escala, tamanho, de informar o presidente da República. O comando que eu recebo é, Haddad, você me conhece, vai até o fim, é o que precisar. Com os cuidados devidos, direito de defesa, investigação cuidadosa, não tem perseguição política, é justiça, nós falamos de justiça. Ok, está dizendo, o presidente recebeu, ele recebe outras pessoas, mandou investigar e tal, e não há, até agora, nenhuma suspeita de que tenha havido qualquer coisa imprópria. Não é? É isso que o ministro está dizendo. Agora, do conjunto da obra, se retira que nós não podemos ter um Banco Central que dependa da ação diligente de um presidente. Como é que faz para que... E se no futuro vier um... Não estou fazendo juízo de valor sobre... nem endossando suspeito sobre ninguém, mas se no futuro vier um mau presidente que não seja tão diligente? Como é que faz para que essa autonomia, então, dependa menos de pessoas e mais de procedimentos?